Olá, no programa Conexão Legislativa de hoje, eu recebo Cláudia Carleto, que é secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada, Priscila. Eu que agradeço mais uma vez estar na TV Alesp para poder conversar com todos os telespectadores. Secretária, eu queria que a senhora contasse para a gente como a pasta tem trabalhado nesse momento de pandemia. A nossa pasta, como é uma pasta de direitos humanos e cidadania, é uma pasta que conversa muito nesse momento exatamente por essa questão de vulnerabilidade, né? Nós aqui lidamos e nós tratamos, nós temos 12 coordenações que falam, que versam sobre esse tema, desde a coordenação da pessoa idosa, juventude, mulheres, igualdade racial, criança e adolescente. Então, são temas e são recortes da população que são as pessoas mais vulneráveis. E nesse momento de pandemia, desde quando foi anunciado lá pela OMS no final de fevereiro, ficou muito claro que as pessoas mais vulneráveis são as pessoas mais atingidas. Então, a gente tem feito um esforço conjunto, obviamente, que como a gente tem essas pastas, mas elas são essas coordenações, perdão, mas elas são transversais, a gente articula políticas públicas, então estamos nós em conjunto com toda a prefeitura, pensando em ações que possam minimizar ou que a gente possa colocar as pessoas em situação de maior vulnerabilidade no centro, no epicentro das políticas públicas da Prefeitura de São Paulo. Eu queria que a senhora desse alguns exemplos para nós, né? Inclusive algumas campanhas recentes foram lançadas. Eu queria que a senhora atualizasse então a gente aqui na cidade de São Paulo. Tá, obrigada. Tem uma coordenação que eu acabei pulando e é uma das mais importantes que a gente tem mais trabalhado, que é a coordenação para a população em situação de rua, que sob esse recorte a gente tem feito um trabalho mais efetivo e aí a pasta realmente liderando uma ação. A gente está com a Rede Cozinha Cidadã, um programa que começou no final de abril e até neste final de semana a gente distribuiu perto de 320 mil marmitas na cidade para a população em situação de rua. É uma ação diária que a gente doa 7.500 marmitas, nós fazemos 13 rotas, a gente vai aí, e é muito interessante até esse programa, porque a gente vai exatamente na população de rua em situação de calçada. Então, de acordo com o censo que foi feito em 2019, publicado no começo desse ano pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a gente conseguiu elencar as regiões, as 7 subprefeituras onde tem maior concentração de população em situação de rua, que são as subprefeituras mais centrais, as mais distantes, eu poderia dizer que é Vila Mariana e Santo Amaro, Pinheiros e Lapa. E a gente tem feito essa ação que tem garantido a segurança alimentar. A gente lançou uma campanha logo no começo da pandemia chamada #SeguimosPerto, no qual a gente divulgou uma série de vídeos que compreende todas as nossas coordenações para dizer que os equipamentos da pasta da Secretaria Municipal de Direitos Humanos estiveram abertas durante toda a pandemia, todos os nossos 12 equipamentos de mulheres, os 3 equipamentos LGBTI, os 2 equipamentos de igualdade racial e o CRAI, que atende imigrantes, permaneceram abertos, fazendo atendimento de forma agendada, mas também presencial, durante todo o período de pandemia, exatamente para a gente poder informar e fazer os encaminhamentos necessários para essas populações mais vulneráveis. E a campanha Seguimos Perto foi muito importante exatamente para a gente informar que a Prefeitura de São Paulo está do lado do cidadão, que os equipamentos continuaram abertos e que a gente continuou prestando serviço, que é um serviço essencial nesse momento de pandemia. Secretária, a senhora comentou sobre o projeto, então, com os moradores de rua, né? E é um público muito vulnerável normalmente, né? Já há falta de várias coisas para eles. A gente fala muito da utilização de álcool em gel, de máscaras. Como fica esse trabalho do cuidado com a contaminação desse público? Trabalho com a higiene, né? Tanto que numa das ações intersetoriais, a Secretaria de Turismo, por meio da SPTUDES, instalou 8 banheiros pela cidade, em especial aqui na região central. Foram grandes conjuntos de banheiro, porque tem um banheiro feminino, masculino, espaço para banho e espaço de lavanderia.
Então, a população pode tomar o seu banho, lavar a sua roupa, se higienizar e depois, infelizmente, voltar para a situação de rua. Mas também, por outro lado, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, SMADES, ampliou a oferta de vagas. Eu não tenho o número aqui agora para informar para vocês, mas foi perto de 6 ou 7 centros, numa parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, usando espaços onde eram centros de esporte que estavam fechados por conta da pandemia e foram abertos para fazer o acolhimento dessa população. Então, há um esforço intersecretarial para a gente poder garantir a segurança dos mais vulneráveis, nesse caso, a população em situação de rua. Tem uma outra população, né, que passa por essa questão de vulnerabilidade, mas dentro de casa, né, que são as mulheres. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente da questão da violência doméstica. Nesse período de pandemia, o número cresceu. Eu queria que a senhora falasse, principalmente porque a Prefeitura de São Paulo tem apoio para essas mulheres, né? Exatamente. Esse é um tópico que desde o começo da pandemia nos chamou a atenção, exatamente porque nós também já tínhamos os relatos de outros países que passaram pela pandemia antes de nós, no qual foi relatado o aumento da violência doméstica, porque no momento de pandemia em que se recomenda que as pessoas fiquem em casa, você tem, infelizmente, o contrassenso natural, porque é dentro de casa que a violência acontece, né? E nos preocupou muito, e a gente foi buscar algumas referências fora, de países como a Itália, como a França, ou mesmo os Estados Unidos, de quais foram as medidas para enfrentar esse momento. Tanto que a gente registrou, logo no começo da pandemia, uma queda da procura de mulheres pelos nossos equipamentos em torno de 75%, 78%, isso oscilou a chegar até 82% em algumas semanas. Aí a gente percebeu que a gente precisava reforçar os nossos canais, então a campanha Seguimos Perto veio bastante nesse sentido, para a gente divulgar os telefones dos nossos centros, bem como o telefone da Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento referência no estado de São Paulo, é o único que nós temos e fica aqui na cidade de São Paulo, na região do Glicério, ali numa região de extrema vulnerabilidade, e dentro da casa a gente também conta com outros atores que compõem a rede de enfrentamento à violência contra a mulher. Todos esses atores, que são o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Justiça, a Delegacia da Mulher, né, que é ligada à Secretaria de Estado de Segurança Pública, e a GCM, por meio do programa Guardiã Maria da Penha, eles estão presentes dentro da casa. Só que, para além disso, para fora da casa, eles também compõem essa rede, e eles também, a gente tem feito discussões com todos esses atores para a gente entender qual a maneira que a gente tem de se aproximar mais dessas mulheres. O Fórum Brasileiro de Segurança trouxe numa nota técnica em maio de que aumentou o número de feminicídios no estado de São Paulo em torno de 44%. São informações que realmente nos deixam muito alarmadas, porque nós estamos aqui exatamente para ser o braço para chegar a essa mulher antes que o crime aconteça. É para isso que os centros de referência existem, é para isso que a Casa da Mulher Brasileira existe, toda a rede conceitualmente existe para isso, que é para prestar atendimento a essa mulher antes de que uma tragédia aconteça. A gente fica muito triste de ver que nesse momento de pandemia, apesar de a gente estar com os equipamentos abertos, de nós temos canais sendo disponibilizados para que as mulheres denunciem, infelizmente a gente tem constatado um aumento do índice de feminicídio. Nós estamos aguardando e temos falado muito com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, porque a gente quer saber os dados das delegacias de atendimento às mulheres aqui na cidade de São Paulo, para a gente entender se esse comportamento no Estado, como ele se dá na cidade. E quanto mais a gente percebe isso, mais a gente se dispõe a fortalecer esses canais de denúncia, esses canais de atendimento às mulheres. Secretária, eu queria que a senhora explicasse para a gente como funciona a Casa da Mulher Brasileira. A senhora disse já todos os agentes, né, que estão ali envolvidos, mas como funciona? A mulher que sofreu alguma agressão ou que se sente ameaçada, ela pode ir diretamente para lá ou ela precisa ser encaminhada? E quando ela vai, o que acontece naquele espaço? Vamos lá. A Casa da Mulher Brasileira ela é aberta 24 horas, não precisa de nenhum tipo de encaminhamento. A mulher ela vai até lá para ela poder entender e contar qual é a situação que ela está vivendo.
Porque existem violências, Priscila, que são muito claras, como a violência física, a agressão sexual, que são muito falados, a imprensa nisso também tem um papel muito importante, sempre pontuar e falar e explicar o que são e como elas também são violências que pegam no corpo da pessoa, é fácil de você ver, mas existem outras violências que não são assim tão aparentes, como a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial. Então é muito importante a gente falar de todos os tipos de violência, para que a mulher ela se empodere e ela vá lá até para entender se ela está passando por uma delas. Porque às vezes é difícil de você criar essa percepção, de você realmente entender a situação que você está passando. Então, a Casa da Mulher Brasileira, assim como os nossos outros centros, mas a casa em específico, porque contém todos esses atores que eu já tinha mencionado, é um local onde essa mulher ela chega, ela é atendida na recepção, ela passa por um atendimento em seguida com uma assistente social ou uma psicóloga. E é nesse momento de uma conversa individual, numa conversa longa, que leva o tempo que for necessário para que essa mulher conte a situação que ela está passando, é que a assistente social ou a psicóloga vão poder falar para ela, olha, são essas as violências, essas são as situações que estão postas, você sente que você está passando por alguma delas? Em a mulher percebendo e indicando que realmente está, o que é feito ali é um encaminhamento. Se realmente ela teve uma agressão física, um caso de polícia, a delegacia da mulher está dentro da Casa da Mulher Brasileira. Então ela vai até a delegacia, ela faz o boletim de ocorrência, ela entra um pedido de medida protetiva, tudo isso acontece lá dentro. Se essa mulher ela entende, ou ela no seu relato conta que ela tem uma dificuldade de guarda de filhos, que ela está passando por algum litígio, que ela precisa judicializar essa relação dela, lá dentro ela tem a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, que faz todo esse papel de suporte, né, do advogado gratuito dessa mulher. Então, essa defensora vai atendê-la, vai pegar o caso dessa mulher, vai fazer o encaminhamento necessário. Assim como a promotoria também especial para os casos de violência doméstica, que é o GVID, que também está dentro da Casa da Mulher Brasileira, a promotoria ali como uma garantidora também de direitos, que é quem cumpre o papel de chegar até o Tribunal de Justiça, que está também dentro da Casa da Mulher Brasileira, para solicitar seja a emissão de uma medida protetiva, seja o encaminhamento mais grave dentro da esfera judicial. Então, para você ver que no que tange o acolhimento que vai para a esfera, especialmente ali para a esfera jurídica, todos esses atores estão dentro da casa. Então você tem a esfera, o recorte do jurídico, você tem a delegacia que garante a segurança, você tem a Guardiã Maria da Penha, que depois de emitida essa medida protetiva, no caso dessa mulher ter a necessidade, você pode encaminhar para o programa Guardiã Maria da Penha. O que o guardião faz? Ele faz rondas e eles garantem a segurança dessa mulher que tem a medida protetiva emitida e que ela queira aderir ao programa Guardiã Maria da Penha. Então, a casa, no sentido da rede de enfrentamento, ela é absolutamente completa e ela está ali numa estrutura física e geográfica próxima. Então, essa mulher ela não precisaria sair de um centro nosso para caminhar até a Defensoria, que fica aqui no centro, na Boa Vista, ou de repente até o Ministério Público, que fica no Fórum lá na Barra Funda, o grupo, né, o GVID fica lá, ou o Tribunal de Justiça, que fica aqui na Praia da Sé. Você não tem essa necessidade de fazer esse percurso externo. Todo esse percurso ela cumpre, ela pode realizar dentro da casa. E tem um outro fator que também é importante. Dentro da casa a gente tem um alojamento de passagem, né, com 20 vagas, que onde essa mulher relatando a situação de violência, entendido que ela não pode voltar para casa, automaticamente ela é acolhida também na Casa da Mulher Brasileira. Agora, vale lembrar que a Prefeitura de São Paulo tem 6 centros de acolhimento sigilosos para mulheres em situação de violência, que estejam passando por uma situação de risco de morte. E nós temos 2 casas de abrigamento provisório, que serve exatamente nesse sentido, de que ela precisa sair de casa, mas ela tem onde se realocar. Ela pode ir para a casa da família, ela pode ir para a casa de um amigo, ela tem como arrumar uma casa ou fazer a locação de um espaço, mas ela precisa de uma temporalidade para conseguir se organizar. Esses equipamentos também são ofertados pela Prefeitura de São Paulo. Secretária, a gente vive numa sociedade machista, né? E, às vezes, o homem, algumas atitudes que eles já praticam há muitos anos, né? Há muitas décadas, se mantém até nos dias de hoje. Eu queria que a senhora fizesse um alerta e falasse para esses homens, né? O que realmente é, então,
uma agressão, seja ela verbal, psicológica, aquilo que ele não pode cometer e as penalidades que ele pode ter se fizer. Olha, a gente vai, bom, a agressão física, não preciso entrar muito, mas vamos lá, na psicológica, por exemplo. A agressão psicológica é aquela como se fosse uma forma de ameaça, de coação, quando você diz para essa mulher que você não é boa o suficiente para fazer tal coisa, se você me deixar, você não vai conseguir arrumar uma pessoa tão boa quanto eu, você não presta para nada, você não sabe nem cozinhar direito, que homem vai querer uma mulher como você? É tudo que você faz no sentido de você rebaixar essa mulher, de você tirar a autoestima dela. A violência moral, ela é um pouco mais grave, porque quando você efetivamente você faz alguma ameaça ou quando você fala alguma injúria para essa mulher, né? Você é feia, você é qualificada de alguma outra maneira, diz para ela que ela, enfim, não se comporta bem, é quando você ataca a moral. A moral. Você não sabe o que você faz, você não é bonita, é quando você entra na questão mais da parte da moralidade, né? Você não se comporta bem, você tem um comportamento que não é aceito, enfim. E a violência patrimonial é aquela quando o homem ele tira da mulher os subsídios para ela poder fazer qualquer coisa. Então, seja não deixar o dinheiro para ela comprar a fralda dos filhos, não deixar o dinheiro para ela pegar ônibus, ou mesmo que ela trabalhe e tenha os seus recursos, quando ele suprime o cartão de banco dela, por exemplo, quando ele rastreia e tira o dinheiro da conta dessa mulher, apesar dela poder trabalhar e ter sua autonomia, dizendo que tudo aquilo é para o recurso da casa, afinal ele paga a maior parte, o que ela contribui é muito pouco, não dá para nada, ou mesmo já aconteceu um caso que eu até ouvi na Casa da Mulher Brasileira, realmente foi um caso que me deixou assim, bem chocada, que foi do homem tirar as roupas dessa mulher, desfazer as roupas do guarda-roupa, dizendo, fui eu que comprei essas roupas, você não tem roupa para sair. Então, assim, é toda a forma que você financeiramente suprime a liberdade dessa mulher. Lembrando que a violência é exatamente isso, né? Uma parte da agressão, mas é quando você também suprime ou resvala em qualquer tipo de garantia que tire a liberdade dela. Né? A penalidade, segundo a Lei Maria da Penha, se eu não me engano, pode ser de 1 a 5 anos de reclusão. Aí eu me lembro bem perfeitamente do recorte da importunação sexual, que também passou a ser crime, também passou a ser incorporado dentro do Código Civil, do Código Penal, perdão, e que tem essa brecha de punição. Né? E eu acredito que seja mais ou menos nessa seara. Secretária, nesse momento também de isolamento social, um outro problema se agravou, né? Que é a questão desse abuso, mas com crianças. Muitas crianças estão dentro de casa com seus abusadores, né? Eu queria que a senhora falasse se isso já foi percebido. A gente teve há pouco tempo o Maio Laranja para discutir esse assunto. Há ações que possam combater ou até acolher essas crianças? A gente tem feito um trabalho muito intensivo com os conselhos tutelares. Lembrando que os conselhos tutelares são órgãos autônomos, não é? Então, eles fazem a sua atuação, eles são eleitos, eles têm uma atuação regionalizada na cidade de São Paulo. Os conselhos tutelares têm agido muito nesse momento de pandemia. A gente tem um relato ou outro de que a violência, porque como a gente fala, a violência doméstica, ela tem vários recortes, então você classifica a violência contra a mulher, a violência contra o idoso também é uma violência doméstica, muitas vezes, a violência contra a criança e adolescente. Então, a gente tem reforçado as orientações com os conselhos tutelares, a gente criou um grupo de WhatsApp com a Unicef, passando informações para todos os conselheiros. Esse grupo, ele manda informações um dia sim, um dia não, informando não só de ações de enfrentamento à pandemia, mas em especial também como lidar e como orientar nas questões de violência com crianças e adolescentes dentro de casa nesse momento de pandemia. Fica difícil, né? Porque geralmente quem faz a denúncia são pessoas que são próximas, às vezes os vizinhos. E aí, por exemplo, tem um dado bem interessante que foi divulgado no Fórum Brasileiro de Segurança, que eles conseguiram fazer uma medição pelo Twitter, né, em briga de casais, e diz que
o relato de briga de casais pelo Twitter aumentou mais de 400% no momento de pandemia. Então, a gente sempre fica refém do denunciador, que normalmente é uma pessoa que não está dentro de casa. Então, isso acaba criando uma situação de muita dificuldade. Por isso que a gente tem investido muito em campanhas, divulgado em muitos canais de denúncia, os canais para quem você procurar, caso você enxergue ou que você presencie uma situação de violação de direitos, para que a gente consiga fazer valer a garantia deles, né, acionando seja a polícia, seja os órgãos competentes. Mas o que a gente não pode deixar é que as pessoas fiquem dentro de casa e que sofram caladas. Secretário, eu queria que a senhora falasse, então, quais são esses órgãos, né, de denúncia e principalmente sobre as denúncias anônimas. Essas denúncias, elas podem acontecer, realmente a pessoa que faz essa denúncia, ela fica resguardada mesmo, a sua identidade, e é preciso ter provas? Olha, as pessoas que fazem a denúncia, dependendo do protocolo, sim, elas precisam se identificar até para que o órgão que for fazer essa vistoria tenha como comprovar que isso foi feito, não obviamente para dizer para as pessoas que estão sendo denunciadas, mas para que não seja um trote. Você precisa salvaguardar também os nossos atores, os nossos agentes públicos que estejam indo averiguar uma denúncia, não é? Mas o importante, mais importante até do que isso, Priscila, é que as pessoas tenham consciência, porque quando a gente também fala de denúncia, quando você denuncia o que está acontecendo na casa do outro, é sempre um pouco intangível, porque às vezes uma discussão um pouco mais acalorada não necessariamente quer dizer alguma violência ou algum tipo de infração até onde a gente possa saber que a gente não está interferindo na vida da outra pessoa. Mas se realmente perceber que há uma situação que precisa se ajudar, precisa se acionar. No caso das crianças e adolescentes, a gente tem os canais dos conselheiros tutelares. Eles não são mais indicados no caso de que esteja acontecendo uma violação ali na hora. Sempre que há algum tipo de problema, algum tipo de situação mais grave, a polícia deve ser chamada. É o 190 que deve ser acionado, até para poder, de repente, repreender qualquer situação que possa caminhar para um caso, para um cenário muito mais grave, né? Mas se você souber, olha, eu acho que ali tem alguma coisa estranha e que você queira fazer uma conferência, né, ou fazer uma informação, aí um dos nossos telefones de plantão do Conselho Tutelar, ou mesmo o Disque 100, que é um número que é pelo governo federal também, para você fazer esse tipo de denúncia contra criança e adolescente, é um veículo muito válido. Então, o que a gente não pode é deixar isso passar. A gente tem que ter um olhar atento, com muita parcimônia, e poder colocar essas questões e buscar ajuda. Lembro também que o 156 também recebe e também faz orientações para esses casos, até para identificar essa pessoa quando liga, às vezes não sabe muito bem relatar, fala, olha, eu estou ouvindo aqui uma coisa, alguma discussão, eu não consigo compreender o que está acontecendo. E aí ele também consegue um tipo de orientação para saber qual é o canal mais adequado para você chamar. Agora, se o caso é violência, agressão física, qualquer tipo de risco, a polícia tem que ser chamada. Se for para garantia de direitos para crianças e adolescentes, o Conselho Tutelar. No caso das mulheres, são os nossos canais dos nossos centros, seja a Casa da Mulher Brasileira, seja todos os outros centros, que os endereços estão todos disponíveis na nossa página na internet da Prefeitura. No caso de idosos, a mesma coisa, a gente tem disponibilizado o telefone da coordenação, mas para além disso tudo, a gente ainda tem a Ouvidoria de Direitos Humanos, que recebe também todas essas denúncias, todas essas pedidos, todas essas sugestões e faz os encaminhamentos para os órgãos competentes para a gente poder atuar. Secretária, e agora uma pergunta que traz um grande desafio, né? O que fazer, então, para que essa realidade mude de tanta violência, seja com mulher, criança, idosos? O que é preciso acontecer, então, para que a gente consiga mudar esses índices? Eu acho que a principal chave da mudança é o respeito. Quando a gente trata as pessoas com respeito e dignidade, que é até o que confere a Carta, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente consegue ter uma mudança social.
de todas essas pessoas, você entender que nós somos diferentes, mas que isso não nos torna nem melhores e nem piores, nós somos iguais. Então nós temos, como também diz a Constituição brasileira, nós somos iguais perante a lei. Isso tem que ser válido. Se as pessoas, nas suas relações sociais, conseguirem entender que se a gente balizar todas elas no respeito e na dignidade ao outro, muito da violência não seria cometida nos dias de hoje, em especial a violência que acontece dentro de casa, que é uma violência que acontece com as pessoas com as quais você convive e com pessoas às quais, na premissa, você deveria amar e respeitar. Então, eu acho que se a gente partisse desse princípio do respeito e da dignidade, a nossa sociedade, sem dúvida, viveria numa condição muito melhor. Secretária, para suas considerações finais, então, em primeiro lugar, parabéns pelo trabalho, né? Já acompanho há bastante tempo e o que vem pela frente, né? Tem outros projetos que devem ser lançados. Qual a principal preocupação da Secretaria nesse momento de pandemia? Acho que a preocupação da Prefeitura da cidade de São Paulo, o prefeito Bruno Covas tem sido muito incisivo quando ele diz que a gente tem que fazer as ações de enfrentamento à pandemia, mas na contramão a gente tem que continuar, não é nem na contramão, é na mesma linha, a gente tem que continuar a fazer todos os programas e ações de cada secretaria e de cada pasta. Esse momento, nesse estado de excepcionalidade que a gente vive, vai passar e a gente precisa continuar construindo e entregando os programas que são tão importantes para a população de São Paulo. Aqui na Secretaria de Direitos Humanos, a gente tem feito reuniões quinzenais com todas as coordenações, nós temos projetos prioritários para cada uma delas, né? Seja do idoso, que é a colocar os centros de atividade para os idosos, são 10 centros que começaram, que foram feitos até o final do ano passado, a gente teve que suspender as ações por conta da pandemia, para evitar aglomeração, a gente caminhou para uma alternativa do WhatsApp Solidário, mas a gente quer ainda implementar todos esses centros, fazer o acompanhamento, fazendo informativo sobre direitos humanos, a coordenação de juventude fazendo as ações, os programas como Bolsa Trabalho, na área da mulher e do enfrentamento à violência, a abertura de novos equipamentos, enfim, continuar o trabalho, porque fim do ano, fim da pandemia, a população tem que ter a entrega dos serviços, são serviços prioritários para a cidade e são serviços que garantem qualidade de vida para o cidadão. Então, tanto aqui em Direitos Humanos quanto todas as outras pastas, todos os secretários têm essa missão de trabalhar com afinco para entregar o melhor serviço possível para a população da cidade de São Paulo. Hoje, no programa Conexão Legislativa, eu falo com a secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, Cláudia Carleto. Obrigada, secretária. Eu que agradeço, Priscila. Um grande abraço para você, um abraço para todos que nos assistiram e até uma próxima oportunidade. Até que seja em breve. Bom, Conexão Legislativa fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.